Ok, ouvintes? Estou com o secretário de Planejamento e Urbanismo, Felipe Nascimento. Nós estamos aqui na Beira Rio para falar, né, de uma casa. Esta casa aqui vai ser demolida e também ali o deck, né, o outro deck que fica aqui bem na esquina, como referência aqui o João Joalheiro. Né, Felipe? Bom dia, Felipe Nascimento. Essa situação já vem de tempo e agora será resolvida a questão aqui desta casa que será demolida. Por quê? Oi, Ramon. É importante salientar que esses movimentos eles estão acontecendo já há um bom tempo, né? Essas áreas são áreas públicas, ou seja, são áreas para as pessoas caminharem, para as pessoas utilizarem, né? E não são áreas para colocar negócios. Então a gente tem aí correndo boa parte desses elementos que estão sobre as áreas públicas, já estão correndo na justiça há um bom tempo. Então essa é uma ação que saiu agora, tem algumas também já transitando em julgado, já em terceira instância. Então assim, o município ele tem já um TAC há muito tempo, alguns TACs assinados há algum tempo, para solucionar essas questões de invasão de área pública. E não é nada contra as pessoas, o assunto é delicado, o assunto ele tem um viés social, as pessoas estão ali, estão trabalhando, estão querendo trabalhar e ganhar seu dinheiro. Mas se a gente falar de senso de justiça, por que essas pessoas estão aqui, não pagam R$1 para o município? Se olhar ao redor, na verdade ocupam área pública, se ver ao redor, vai ver que não mantém o redor, não tem um banheiro público, não tem uma contrapartida, zero contrapartida para o município, muito pelo contrário, acabam gerando problema de mobilidade, problema de falta de embelezamento do próprio município. Então, esses movimentos não acontecem só em Tubarão, acontecem em várias cidades. Então, o município vem só para regular determinações judiciais e cobranças do Ministério Público, e as ações estão correndo, e acredito que em breve aí, essa daqui deve sair em breve, né? E as outras vão caminhando e a gente vai retirando de acordo com as determinações judiciais. Pois é, tem outra ali na Praça 7, né, que era uma antiga banca de jornal, e por que durante todos esses anos elas ficaram funcionando e só agora, neste governo, né, que se descobriu aí que é para se retirar, que é para demolir? O município acaba fechando os olhos em alguns momentos, né, em prol do apelo social, dessa questão de que a pessoa está trabalhando e tal. Tem um movimento também com um movimento político, né? E aí as pessoas querem trabalhar, mas acabam querendo trabalhar, montar seu negócio do jeito errado. Por que não alugar uma sala, como várias outras lanchonetes têm na cidade, vários outros empreendimentos comerciais têm na cidade, abrir seu CNPJ, pegar seu alvará e fazer acontecer do jeito que é correto. Então, o viés da nossa fala é nesse sentido. Não é nada contra as pessoas trabalharem, é a forma, o formato e o senso de justiça para quem paga um aluguel e alguém que invade uma área pública e não paga nada para ninguém, muito menos para o município, deixando um problema. A gente às vezes olha assim que a gente vai criar um problema social, mas ele também cria um outro problema social, né? Que são essas áreas que dá para a gente ver que não são nada bonitas. Tá certo, então. Agora tem outro problema aqui, né? Outro problema que nós temos, que é o deck aqui. Esse deck aqui, ó, ele está realmente destruído, né? Mais um deck, foi muito tempo, por muito tempo ele não recebeu manutenção e ele está interditado, né, Felipe? Isso, nós temos, hoje a solução, nosso foco, se perguntar qual é a prioridade 00 do prefeito, ele tem a prioridade 00 do deck dos Casarios, a ponte e a Rui Barbosa. Essa é a nossa prioridade. Qual ponte? A ponte nova que vai ser construída ali em frente à antiga rodoviária, que também é uma solução que nós vamos ter que encontrar, porque a gente vai intervir justamente onde a gente tem ali o camelódromo, né? Então a gente vai ter que buscar uma solução para isso em conjunto, né? Ali também é uma área pública que ninguém paga nada para ninguém, só que ele acabou visualmente não é uma coisa legal, não é um negócio bonito, ele parece assim um favelão, né? Não é uma coisa que a gente tem orgulho de dizer que tem um camelô em Tubarão, né? Então assim, ajudá-los a fazer um movimento, esse vai ser o nosso propósito, mas
vai ter que partir da iniciativa privada. Eles vão ter que pagar, vão ter que bancar e vão ter que ir atrás de soluções que adequem à situação que eles precisem para ganhar dinheiro. Pois é, você está falando sobre o camelódromo, né? Os camelôs. Também. Aproveitando aqui. Não era pauta, mas acabou saindo, né? Acabou saindo, né, Felipe? Tudo está na sua pasta. Bem, vocês já têm assim um destino para eles, já estão pensando, já têm pensado em um local, né, adequado para eles? Nós temos discutido algumas possibilidades. Agora é questão de a gente articular de fato isso e articular com eles também, que a gente não sentou ainda na mesa, né, para tratar exclusivamente desse problema, né, assim como a gente tem a questão dos cachorro-quente que estão ali do lado. Então, assim, a gente precisa pensar na cidade como um todo, como negócio, né, e a gente tem falado muito isso, o prefeito Sorato tem nos cobrado muito isso, o vice Denis tem nos cobrado. A cidade ela tem que ser um produto, a gente tem que vender esse produto ele tem que ser bonito, né, ele tem que ser vendável e as coisas têm que ter ordem. E não estamos dizendo que não queremos um cachorro-quente, não queremos um camelódromo, a gente está dizendo que a gente precisa fazer o certo, o correto, e que a gente não continue fazendo o que foi feito durante muito tempo, empurrar a poeira para baixo do tapete, né? É isso que tem sido feito. Então os movimentos eles vão ser resolutivos, né? E com as pessoas que fazem parte desse jogo todo. Então o nosso posicionamento vai ser isso, muita conversa, muita responsabilidade, e a iniciativa privada vai ter que fazer vai ter que dar a contrapartida dela. Ou seja, o município não tem que dar nada para ninguém. O município tem que fazer acontecer, ajudar as pessoas a acontecerem, talvez conceder um terreno por 20 anos, 30 anos. Isso tudo é possível fazer. Agora esses movimentos têm que partir da iniciativa privada. Pois é, os food trucks já têm um destino, mercado produtor. Agora só falta os camelôs, né? Vamos aguardar. Mas tem que ser uma ação até rápida, eu digo, porque enfeia tanto o terminal de ônibus da margem esquerda quanto a antiga rodoviária, ali, com a situação ali, né, em que eles tocam ali com aquelas barracas antigas, né? Isso já está desproporcional aos tempos atuais. Tem que ter uma cara nova. Mas a gente lembra que a gente precisa do comércio deles, eles precisam realmente ganhar o seu sustento. É isso aí. Então o olhar é de manutenção, não é um olhar de destruição do negócio de ninguém, muito pelo contrário, né? A gente só precisa tratá-los ou construir junto com eles um movimento que, vamos falar do cachorro-quente, eles eram aqui na avenida, né? Atrapalhavam, botaram na frente do Itaú, depois colocaram ali. Mas só fica postergando um problema que a gente sabia, que todos já sabiam, que num determinado momento a gente precisaria solucionar. Então a gente vai olhar e vai tratar isso com esse formato e com esse viés, né? A questão dos cachorro-quentes, então, teoricamente, eles iriam para o mercado público, né? Uma das propostas seria essa, né? Do produtor, desculpa, isso. E num segundo momento a gente vai estar tratando com eles essa movimentação, como vai ser, onde vai ser, qual vai ser, né? Existem alguns food trucks, tem uns 2 lá na passagem, ali mais como referência em frente ao Petinautas, tem outros espalhados pela cidade. Todos eles serão redirecionados para o mercado produtor, ou eles têm autorização para ficar esses 2 que estão lá no final da passagem e outros em alguns pontos da cidade? Vale lembrar que quando a gente fala, vão ser deslocados para determinado lugar, tudo que o ente público coloca dinheiro, eu não posso dar para o Ramon, que é meu amigo, um espaço e não dar para o Joãozinho, que é meu inimigo, um espaço. A gente tem que fazer um movimento chamado chamamento público para ocupar essa área. A gente precisa dar direito para que todos que queiram participar, participem. Então, assim, se tu ver o movimento que está acontecendo em Tubarão, nessas áreas, os food trucks estão sendo montados em áreas privadas. Né? Se a gente for aqui na Marcoli, no sentido shopping, a gente vai ver ali que tem uma meia dúzia, mas todo mundo dentro de um terreno privado, se utilizando de um relógio que foi colocado ali para ele, foi acertado com o dono. Então, assim, esse é um movimento muito possível, certo? Agora, quando o município dá um lugar, nós somos obrigados a abrir para que todos participem. Então, isso também é um movimento
que tem que ser respeitado e tem que ser feito legalmente, até para a gente futuramente não poder responder, prefeito não responder, Ministério Público e tantas outras sanções que podem acontecer. Tá certo, só para encerrar aqui, né, o pessoal aqui da limpeza estão realmente roçando aqui, aqui o leito do Rio Tubarão, né? É mais uma ação. Isso, então, um dos movimentos do prefeito, ele tem olhado muito, tem pedido muito isso para que os nossos movimentos sejam ao redor do rio também, que é é uma riqueza, é uma beleza que o município tem, a gente precisa explorar isso um pouco mais e vender isso como algo que embeleza o município. Então, a gente precisa ter um carinho muito grande pela margem, pelas bordas, pela orla do rio, né? Então, exemplo disso, foi feito todo aquele movimento ali da ponte de Unei Chaves Cabral até a área do Colégio São José. Então, foi feito foi dado uma planada, foi suprimido alguma vegetação que não é vegetação nativa, para dar essa clareza, e esse movimento tá vindo de lá para cá. Então, se a gente passar ali na Praça Orlando Francalace, né, que é ali na frente do Céu da Boca, dá para perceber que foram também feito podas nas árvores, assim, para dar essa abertura para o rio, e esse movimento de limpeza da orla do rio, ele não deve parar, né? A exemplo disso é o movimento pro deck. Então nós temos aqui o deck atrás dos casarios, que ele deve ser, o projeto do deck arquitetônico foi entregue sexta-feira agora, a nossa equipe terminou o arquitetônico, agora vamos para os complementares, que são a parte de energia, a parte de parapeito. Então ele deve ser um deck em concreto, tá? É quase que um Ctrl+C, Ctrl+V da passarela, né? Em frente ao Unisul. Algo que dure 20, 30 anos e não em madeira. A madeira ela acaba tendo essa manutenção aí anual ou a cada 2 anos e o município acaba não conseguindo fazer isso. Aí apodrece tudo. Então nós vamos fazer todo o movimento agora para troca do material e fazer um elemento que ele perpetue ali ou nos dê muito pouco trabalho, né? E aí nós acabamos vindo para cá para ver o outro deck, né? Falamos de tudo menos do outro deck. Então a gente tem esse deck, né? Pode ver que ele está todo bem deteriorado, né? Aqui, por favor. Ele está bem deteriorado. A estrutura desse deck é toda em madeira, diferente do deck dos casarios, que a parte de baixo é em concreto, e foi feito para suportar uma estrutura de concreto de laje alveolar em cima. Esse aqui a gente não conseguiria fazer. Esse aqui a gente tem que fazer uma reforma mesmo, então tem que licitar, né? Mas esse não é prioridade número 00. Nós estamos focados lá no projeto do deck atrás dos casarios e logo em seguida, e tu pode me perguntar, mas Felipe, qual é a meta? A meta é o deck atrás dos casarios ficar pronto para o Natal. Então a gente está correndo contra o tempo para que a gente consiga terminar ele ali até final de novembro, para liberar para a chegada do Papai Noel e tantas outras ações que vão acontecer. E esse aqui a gente já deve estar fazendo movimento também em seguida ou em paralelo. Eu acredito que pelo andar da carruagem, pela quantidade de projetos que a gente tem, nós temos aí mais de 80 ruas para serem pavimentadas, nós temos construção de escola, construção de posto de saúde, a movimentação do próprio ali onde a antiga rodoviária vai ser um posto de saúde, então tem muita coisa acontecendo, né, para valorizar Tubarão e deixar Tubarão mais receptiva e mais útil para a população. Tá certo, secretário de Planejamento e Urbanismo, Felipe Nascimento, nosso muito obrigado. Obrigado, um grande abraço a todos, estamos aí à disposição para a gente bater um papo das questões urbanísticas do município. Muito bem, né? Esse foi mais um Repórter Tubá. Volto com vocês nos estúdios.